Bom, estamos com a Flávia na quarta sessão. Eu gostaria de pedir para a Flávia falar um pouquinho o seu histórico, tá? Seria bom você comentar isso para a pessoa saber o que está acontecendo e falar também quanto tempo você já tentou, quais são os métodos de tratamento que você já tentou fazer e para a gente possa ter uma ideia de comparação, ver o que está acontecendo. Por favor. Eu sou diagnosticada com fibromialgia e depressão. Antes dessas 4 sessões, eu tomava medicação controlada para poder dormir, para poder ficar bem durante o dia, conseguir levantar da cama. Tomava muito analgésico. Desde que eu comecei aqui, eu não tomei mais nenhum medicamento. As dores continuam controladas. Espera um pouquinho. Quando a gente fala assim, a dores, porque Sim, vocês tinham falado que a dor está generalizada no corpo, tá? isso. Então, para o pessoal entender melhor, eh, de 0 a 10, tá? Quando você, antes de vir para cá, se fosse 10, qual é a nota hoje? Eu vim pra cá sentindo dor no nível 10 e Tá, hoje ele tá no nível 3. ótimo. Tá, é isso que a Tá gente se queria deixar. mantendo. A partir mais ou menos de qual sessão, tá? Você fez 4 sessões, Sim. a partir do qual? Que você foi diminuindo. Eu já vi progresso desde o início, mas na terceira que se tornou mais efetivo. Tá. O terceiro chegou mais ou menos isso No meu aqui, terceiro depoimento também já tinha falado que tinha diminuído diminui bastante. bastante. Sim, Tá. Agora vamos focar um pouquinho para a parte da depressão. tá. Eu não tô sentindo aqueles indícios de depressão, tristeza, vontade de ficar só. Pelo contrário, eu tô mais falante, estou mais ativa, mesmo sem uso de medicação. A impressão que eu tenho é como se a mente estivesse muito boa e assim, eu quisesse fazer muita coisa, assim, muito Sim. disposta. Sim. Inclusive hoje ela veio, né, fazendo uma pergunta, aí eu até conversei um pouquinho com ela, porque quando você faz o tratamento de acupuntura, esse processo de desbloqueio pode te levar de volta para, por exemplo, se você tivesse alguma machucado, talvez se você nem lembrar mais, mas de repente você começa a lembrar, porque isso é efeito de acupuntura. Porque a energia vai chegar naquele momento onde você tinha machucado naquela região. Isso acontece também psicologicamente, emocionalmente. Por isso que é como se você está voltando para trás, né? O que tinha acontecido quando você era mais novo, mais nova, e eu pedi para ela não se preocupa, porque toda vez que você vai começar a sentir uma melhora, é quase obrigatório você tem que passar algumas oscilações, tá? Às vezes um pouquinho negativa, às vezes um pouquinho, né, diferente, mas depois disso, aí você começa a sentir mais estabilidade. Tá, então, mas você tinha falado que você já tentou tirar o remédio, como foi a experiência anteriores? Sim, mesmo com o auxílio do médico, né? Eu começava a diminuir a dosagem e aos poucos os sintomas da depressão iam ficando mais fortes. Tá, só que esta vez, Não, dessa vez eu estou sem o medicamento e eu estou super bem, assim. Estou animada, contente, o sono tá reparador, durmo bem. tá, foi esse o conselho que eu dei para Flávia. Por quê? Porque não fui eu que pedi para ela tomar remédio. Porém, eu aconselho, conforme você começar sentindo efeito de acupuntura, meu conselho é, você pode conversar com seu médico para ir diminuindo o remédio até desligar totalmente. Essa é a ideia. Mas me parece que ela já jantou. Você parou desde que quando, mais ou menos? O primeiro remédio para dormir eu parei acho que na primeira semana, no primeiro atendimento. E após a segunda sessão eu parei o antidepressivo também. Então já faz 2 semanas, sem nenhum Ok, efeito colateral. tá. Em termos de ansiedade, como você tem sentido? Não, não estou com problema de ansiedade. Tá. Então, e a insônia Não, não tenho também não mais. está tendo mais, tá? Então, isso em apenas 4 sessões, mas eu quero deixar bem claro para quem está nos acompanhando. Cada caso é cada caso, tá? O importante para quem está nos acompanhando é continuar a ver como a Flávia vai ficar.
tá? Não é 4 sessões e acabou o assunto, não é isso, tá? Porque logo que ela estabilizar, aí eu vou começar a recomendar. Agora, Flávia, você precisa praticar energia através de Qigong, Tai Chi, meditação, isso para manter o nível energético, porque se você não tivesse esse nível energético te protegendo, você volta para trás. Tá? Isso é a parte mais importante, a mensagem que eu queria deixar, né, para as pessoas, porque muitas pessoas estão tão acostumadas a tomar o doreador sumiu, sabe? Ele nunca pensou que a saúde está na mão da gente. Então, quando você melhorar, se você não sacrificar um pouquinho do seu tempo, dedicando para fazer essa manutenção, qualquer um, eu te garanto, qualquer um vai voltar para trás. Tá? Porque que a pessoa mais não entende como tudo isso acontece. Tá? Então, eu sou praticante há anos, então eu sei como a energia vai afetar nós, fisicamente, energeticamente, emocionalmente, até espiritualmente. Tá? Então é isso que, né, foi bom que ela chegou perguntando umas coisas, e ela começa a estranhar. Puxa, eu comecei, fala um pouquinho essa que você falou para mim logo de começo, assim, né? Que você começa a... sim. Sim. Eu comecei a sonhar com pessoas de um tempo bem passado da minha vida, pessoas que me magoaram, assim, que era um ressentimento guardado que eu já nem lembrava mais. E isso começou a voltar, mas só que em formato de sonho, não era uma coisa assim consciente. Eu estava pensando durante o dia. Ótimo. Foi bom que ela tenha me falado, porque aí eu expliquei, é aquilo que eu estava tentando falar para ela. Porque a acupuntura, ele vai te trazer para aquela época, né? Se fosse um dano físico, ele vai aparecer, vai começar a sentir aquela sensação que talvez você nem lembra. Ou, no caso dela, a parte emocional. Mas vai ficar sempre assim? Não vai. Porque depois que ela passou essa transição, e aí tudo se acalma, fica tranquilo. Tá? Então, novamente, estamos tentando mostrar isso de uma forma bem realista, para a pessoa entender como que realmente é um processo de tratamento de energia, como a acupuntura, pode modificar, pode melhorar, né, a saúde de uma pessoa em todo sentido. Ok? Mais alguma coisa para acrescentar? Não, com relação ao humor que eu falei, né? Sim. Que mudou bastante. Ok. Que eu tinha uma característica assim, de ser uma pessoa muito calada, muito, né? Por conta da depressão. Você está lembrando mais Sim, do passado. agora eu estou falante, assim, é como se eu tivesse retomado assim, sei lá, meus 18, 19 anos. Isso, é isso assim, que eu estava de ser, digamos tá? assim. Então, é uma experiência muito difícil. Quem não passou, é difícil entender o que eu estou falando. Tá? Mas foi bom porque o Flávio justamente apareceu o caso e que justamente o exemplo eu queria dar para as pessoas. Né? Você viu? Né? Ela foi feita 4 sessões e começou a sentir tudo isso aqui. E antes, por exemplo, assim, o tratamento, as sessões com psicoterapia, você continua fazendo? Por quanto tempo você já tinha feito isso? Então, quando você tem a fibromialgia, tenta-se por todos os lados, né? Sim. Então, além do acompanhamento com psiquiatra, clínico geral também, e com psicólogo. Isso, há quanto tempo você mais já tem feito esse tratamentos? Eu já passei com diversos psicólogos, né? Tá. Então, assim, desde quando eu comecei a tomar medicação praticamente, eu faço tratamento com psicólogo. Tá, uns 10 anos? Não, 5 anos. 5 anos. Isso, Tá, mas então, aí, assim, tem época que eu fazia, tem época que eu parava, mas assim, nunca houve realmente nunca uma melhora. consegui, vamos dizer, nunca conseguiu realmente, digamos, desligar, né? Consegue superar isso. Tá? Não. Porque quando você tira o remédio, todo sintoma volta e você começa a ficar triste de novo, não é isso? Então, você está percebendo a diferença? Agora, com a acupuntura, com essa energia que está circulando, está te ajudando para ficar animado. Por isso que eu falo que a importância de depois melhorar, tem que saber manter. Tá? Manter que é a parte mais difícil. Para melhorar, para mim, para ser sincero, é uma parte mais fácil. O difícil é manter, porque depende muito da vontade, a dedicação da pessoa. Tá? Então, mas foi muito bom, tá? Então a gente vai continuar acompanhando o desenvolvimento dela nas próximas sessões, tá? Quem tiver interesse ou as dúvidas pode entrar em contato pelo WhatsApp, que é 11 98164 1338, ok? Por enquanto é só, obrigado.